Você já sentiu algo que pareceu impossível explicar? Opa, meu nome é Reply, e hoje eu vou falar sobre sentimentos obscuros, bandas dos anos 2000, e sobre quando não existem palavras para descrever o que você sente, te deixando inevitavelmente só com seus pensamentos. Mas relaxa, hoje você não tá só. Porque eu tô aqui, pra pegar na tua mão, enquanto a gente explora o dicionário das tristezas obscuras. E eu tive que resistir muito pra não falar que é pra fugir dessa terrível escuridão. E não precisa ter medo, porque eu te prometo que quanto mais profundo a gente afundar em nossas tristezas, mais brilhante será a luz que encontraremos no final. E falando em tristeza, sabe o que não é triste? É que esse vídeo tá sendo patrocinado. Mentira. Ele não tá. Mas foi esse tipo de mentira branda que motivou a criação desse projeto artístico que a gente vai falar hoje. O que você sentiu quando eu menti pra você? Talvez você tenha um grande apego emocional ao meu canal, confie em mim e tenha sentido traição. Talvez esse seja o seu primeiro vídeo aqui. E você talvez não tenha sentido nada. Talvez você não tenha sentido nada, mas sinta que deveria ter sentido alguma coisa. Ou talvez você se sinta culpado por ter dado uma risadinha de boca quando eu não tô sendo patrocinada. Em todos esses casos que eu descrevi, eu consegui colocar as emoções em palavras. Mas e se eu não tivesse uma palavra certa pra descrever o que você sentiu? Você só sentiu, passou, e se tentasse explicar pra alguém, nunca pareceria que as palavras se encaixariam corretamente. É sobre essa descoberta de sentimentos que se trata esse projeto. E esse canal realmente não é patrocinado faz um ano. Então se você quiser me ajudar a continuar fazendo vídeos mesmo nesse aperto, pode se inscrever no canal, compartilhar com um amigo, e se tiver um pouco mais generoso, pode virar membro ou fazer uma doação por Pix, no link que vai estar no comentário fixado. Mas bora prosseguir, porque eu tenho muita coisa pra contar. E pra sentir também. Criado por John Koenig, o Dicionário das Tristezas Obscuras se trata de um projeto autoral criado em... É difícil dizer, na verdade. O autor desejou que as pessoas acreditassem que foi criado em 2012. Porém, eu com o meu trabalho de investigadora, procurei por registros antigos de seu Tumblr e encontrei informações que datam dele respondendo perguntas sobre o projeto em 2009. Então, pelas pistas que eu encontrei, talvez o projeto tenha de 14 a 16 anos. Se pá, ele é mais velho do que alguém que tá me assistindo agora. Oficialmente, o canal no YouTube tem 8 anos. E eu acho bem interessante, porque diferente de como funciona a internet hoje em dia, o sucesso do projeto levou pelo menos 4 anos para ser reconhecido ou de fato ser utilizado. Um projeto de uma vida praticamente, que teve o seu amadurecimento, ascensão e queda. E acho que nada mais justo que a gente se aprofunde um pouco mais na sua glória antes de falar dos problemas. Então, bora fazer um pequeno tour para ver se você já sentiu alguma dessas coisas. Esse tour é algo sobre autodescobrimento. Então, não tenha vergonha de pausar o vídeo e pensar sobre as coisas depois de cada palavra. Faz parte do processo. O primeiro e mais clássico de todos, Sonder. Você já se encontrou alguma vez em meio às pessoas e no seu mundinho, dentro da sua cabeça, saiu um pouco para olhar ao redor? Se já, quando você olhou, você pensou: nossa, será que sou só eu? Ou todo mundo aqui tem tantos problemas, tantas dificuldades e sentimentos quanto eu? O sentimento de perceber que todo mundo é o protagonista de sua própria história e que você é o coadjuvante das demais pessoas é chamado de Sonder. É a realização de que você não é especial, que todo mundo tem uma história diferente da sua. A primeira vez que eu senti isso, eu tinha uns 16 anos. Antes disso, eu achava que eu era a protagonista, que eu era diferente, que as outras pessoas tinham vidas calmas como NPCs. Mais tarde, ao entrar na faculdade de pedagogia, acabei descobrindo que esse fenômeno de se perceber como estrela principal e os outros como NPCs vivendo vidas pacatas é um dos fenômenos do ego para te proteger da consciência de que todas as pessoas têm suas qualidades e defeitos. E por isso, você também não é especial. Essa realização tida durante a adolescência para o começo da vida adulta acaba sendo um importante passo para desenvolver empatia e senso de comunidade. Claro que esse sentimento vai e volta, afinal é um mecanismo de defesa nosso, para que a gente sinta que o que a gente faz realmente importa. E claro que tem pessoas adultas que nunca passam por essa realização, mas esse sentimento obscuro, sem nome até então, de que todos têm uma vida além da sua, foi chamado de Sonder. Vamos para algo um pouco mais sentimental agora. Xenocine. Quando eu fiz 18 anos, meu pai ainda estava vivo e me deu um relógio de bolso. Era uma tradição na nossa família. Não importa o quão quebrado a gente esteja, a gente sempre dá um jeito de dar um relógio de bolso para quem completa 18 anos ou vira parte da família. Junto com um conselho que eu quero dividir.
A partir de agora, o tempo vai passar mais rápido. As novas experiências vão acontecer com menos frequência e as escolhas vão importar mais. Então, preste atenção no que é importante e não se esqueça que o tempo é a coisa mais preciosa que você tem. Coloque ele onde está seu coração. Xenocine é o sentimento que o tempo tá passando cada vez mais rápido. Os verões da sua infância, as aulas, tudo era mais devagar. E agora, você tem cada vez menos tempo. Esse sentimento vem de uma série de fatores. Antes, você tinha mais tempo livre, você não tinha obrigações. As tarefas eram todas novidades. Antes, até a repetição era algo interessante. E hoje em dia, você não faz mais as coisas porque quer, mas porque precisa. Quanto mais preso numa rotina você se encontra, mais fácil é sentir que o tempo escorre pelas mãos se ele não é apreciado. O bom é que o modo de desacelerar é igualmente fácil de notar. E tá no conselho que eu recebi há 5 séculos atrás. Preste atenção nas coisas. Seja uma erva daninha que cresce todo dia contra a calçada, teimosa no caminho pro seu trabalho. Seja o sorriso da pessoa que você ama. A memória funciona com gatilhos pelas novidades. Quanto mais você prestar atenção em coisas pacatas e descobrir coisas novas sobre elas, menos o tempo vai parecer estar acelerando. Na verdade, isso combina muito com a próxima palavra. Ambedo. Um momento que você aprecia apenas por apreciar, sem uma finalidade prática com ele, você apenas sente. E ainda falando em passado, todas as gerações são capazes e têm relatos da próxima palavra, talvez a mais popular do dicionário como um todo. Anemoia. A nostalgia de algo que você não viveu. Nessa era em que somos constantemente expostos ao passado por registros, enquanto sonhamos com o futuro, o presente às vezes pode se misturar com um sentimento de nostalgia por algo que nunca tivemos. Eu, por exemplo, nunca tive um rádio de fita para andar na rua, mas ao mesmo tempo em que penso em uma pessoa descolada, me vem uma memória de nenhum lugar específico com alguém andando com um. Uma recordação de um passado que não me pertence, um desejo de redescobri-lo, de vivê-lo novamente, quando você nunca o viveu em primeiro lugar. E ainda falando de memórias, nós temos Avenoir. Avenoir é o desejo de ver as memórias antes delas acontecerem, imaginar o seu futuro, só que em vez de vê-lo como uma possibilidade de futuro, desejar que ele já fosse no passado, que a viagem que você tanto quer já deu certo, e você já ter as memórias de estar vivendo lá. Talvez esse tenha feito sentido pra você, talvez não, mas pra quem fez sentido, possivelmente isso deixou a pessoa vulnerável. E com isso, a próxima palavra é Socha. Socha é uma variação de Sonder, pois é o reconhecimento de que as pessoas, todas as pessoas, escondem suas vulnerabilidades. Muito do que acontece quando nos sentimos mal e sozinhos vem também da comparação de ver os outros performando bem. Nos esforçamos para esconder nossas fraquezas e angústias e anseios. Mas a verdade é que todos também têm suas batalhas internas. Tem coisas que, se forem ditas às pessoas, pelas pessoas certas, deixarão elas mal. Todos, incluindo aquela pessoa que você pensa ser perfeita e não ter problemas. Todos são humanos, todos são vulneráveis e escondem essa vulnerabilidade. Será que em meio a tantas palavras, você vai lembrar desse vídeo daqui a alguns anos? Ou de mim, num aspecto geral, a garota de 523 anos com brilho nos olhos, que falava sobre arte toda sexta? Se você tem certeza que sim, você sentiu um déjà-vu. Quase o oposto de déjà vu. O sentimento de que aquilo, aquele momento, aquela pessoa se tornará uma memória e não será esquecida. Agora, se você não tem certeza, mas deseja isso, então você sentiu Mori. Mori se trata do desejo de captar uma experiência efêmera, algo que você sabe que vai passar e que você não vai lembrar, mas que, se fosse possível, você gravaria isso na sua memória. Agora, uma palavra que ficou muito famosa entre youtubers, principalmente os que falam sobre jogos de terror. É a quenópsia. E aposto que eles nem sabem de onde veio essa palavra. Quenópsia é o sentimento de estar em um lugar que foi abandonado, deixado para trás. Não se trata de um cemitério, de coisas que foram enterradas e são cuidadas de vez em quando, e sim de estar em um local que de fato foi abandonado. Pode ser real ou na internet. Um fórum que ninguém mais visita, um servidor que pararam de cuidar, uma casa que deixaram para que o tempo a destruísse. O sentimento de entrar em um lugar que foi abandonado e jamais será cuidado novamente é quenópsia. Paro. A sensação de que tudo que você faz, de alguma forma, está errado. Muitos autodiagnosticam isso como ansiedade ou depressão, ou um sintoma de autismo ou TDAH. Paro não vem para diagnosticar um sintoma. Sabe aquele dia em que você tenta grampear um documento
e o clipe sai torto, depois você notou que grampeou fora de ordem, e então você tentou abrir a porta, mas puxou em vez de empurrar, e antes de entrar em um lugar você para, presta atenção e sente que tudo que você tá fazendo deu errado, não tem uma ansiedade nisso envolvida dizendo que a próxima coisa vai dar errado, mas você toma ciência de que aquele dia não tá sendo um dia de sorte. E talvez, quando preso nesse sentimento de pâro, você sinta alásia. Pra mim, é o sentimento mais obscuro e assustador de todos. Alásia significa sentir que você não é mais capaz de mudar. Existem milhares de letras de música que descrevem essa sensação. Uma que eu me lembro vividamente pra citar aqui é do Vespas Mandarinas, onde eles cantam: "E eu ouvi uma voz que me diz, não há razão. Você sempre mudando já não muda mais. E já que estou cada vez mais igual, não sei o que fazer comigo." É uma música em que o eu lírico narra todas as coisas que já fez durante a vida, e como elas parecem se contradizer. E por encontrar tanta contradição em sua vida, ele acredita que não pode mais mudar, já que mudou tanto, porém permanece o mesmo. Talvez essa dúvida seja uma das mais antigas que assola a humanidade, fazendo uma alusão a um vídeo muito antigo meu sobre o barco de Teseu que se relaciona com o mesmo problema. Se você trocar gradativamente todas as partes de um barco, ele continuaria sendo o mesmo barco? Ou melhor dizendo, o que faz de você, você? Se você muda completamente sua aparência e até as suas células a cada 7 anos. E se você mudasse seu nome, seus dogmas, o que você acredita, seus valores, ao longo de vários e vários anos, você continuaria sendo você? Undertale diz que sim, que apesar de tudo, ainda é você. Eu gosto de Undertale. E eu guardei a palavra que eu mais gosto pro final. Onisme. Onisme é notar quão pouco do mundo você vai experienciar. Mesmo as pessoas com o maior privilégio do mundo, as que nasceram herdeiras, não serão capazes de experimentar ou ver 1% do mundo como um todo. Se você lê um livro inteiro a cada 2 dias, você terá lido apenas 9.000 livros, de 140 milhões que existem aproximadamente. Espécies vão ser extintas antes de serem descobertas. E é isso. Sua vida vai acabar muito antes do universo, e ela começou muito depois. Esse sentimento de pequenez mediante a tudo que existe atualmente, e que você não vai ser capaz de nenhuma forma de presenciar apenas 1% do que existe, é o onismo. E justamente por isso, eu reitero, tempo é o bem mais precioso que você tem. Coloque ele onde está o seu coração. E claro, eu te agradeço profundamente por ter decidido usar um pouquinho do seu tempo comigo. E agora, que eu já dei uma pincelada no projeto do dicionário, vamos falar um pouco mais sobre ele. O projeto parece lindo desse jeito, né? Poético. Mas a gente não pode esquecer que foi feito por uma pessoa. E pessoas nunca fazem coisas 100% perfeitas. O cara, inclusive, quando foi num TED Talk, escolheu as palavras mais bonitas. E também colocou só a dedo o que ele queria colocar no YouTube. Mas vocês sabem como eu sou. Eu não tô satisfeita só de ver a superfície bonitinha que o artista preparou. Eu quero os bastidores, o sangue. A parte que ele não se orgulha, mas que foi necessária pro projeto dar certo. Porque eu acho que isso é mais importante do que só mostrar a produção artística. É necessário mostrar que o artista não é um ser iluminado e que tudo que ele faz é naturalmente bom. Então eu cavoquei tudo que eu pude no Tumblr antigo dele. Me orgulho? Não. Mas não me arrependo também. A primeira coisa que eu sei é que ele teve muito cuidado para que as palavras pudessem ser pronunciadas em todas as línguas. E ele diz que não tem uma pronúncia correta para cada palavra. O modo que ficar melhor adaptado na língua é o modo de se pronunciá-la. O que facilita a minha vida, que tem que lidar com gente muito chata que tenta corrigir a pronúncia de palavras de tudo que eu falo. Lá no Tumblr eu também encontrei entradas meio estranhas, como o efeito McFly, que se refere primeiro aos seus pais fazerem amizade com outros pais em filas. Isso pode parecer meio desconexo, mas nessa época existia uma banda que estava estourando chamada McFly, e que para entrar nos shows, sendo menor de 16, era necessário estar acompanhado dos pais. Foi o primeiro compartilhamento viral dele. Depois a palavra ganhou um reboot de definição, para fazer seu ato de uma pessoa mais velha encontrar com outro com a qual ela cresceu, e imediatamente se sentir e agir como mais jovem do que é. Tinha também uma palavra para descrever a vontade de morder o braço de alguém que você ama. Ah, e eu fui no Facebook dele e encontrei um link para uma entrada oculta da página principal, onde ele ainda estava ensaiando escrever poesia em formato de entrada de dicionário, só que num sentido mais fantasioso da coisa. Ele também no começo escolheu umas fotos bem esquisitas para compartilhar as entradas do dicionário dele, o que fazia ele por consequência ter pouquíssimos compartilhamentos. É interessante ver que ele, assim como eu, teve que ir aprendendo com o tempo como fazer thumbnails. Mas se a arte tem intencionalidade, e hoje em dia as pessoas não reagem muito bem com mensagens que não concordam com as suas crenças. Então, vamos para a mensagem?
Bem, depois de 10 anos, hoje as pessoas tomam algumas dessas palavras como naturalizadas, sendo citadas como reais em vídeos do YouTube e em conversas casuais entre jovens. Eu mesma fui conhecer essas palavras muito antes de saber do projeto, quando uma pessoa, depois de ver um vídeo de Pokémon Yellow, me falou que estava com anemóia. Isso indica muitas coisas. A primeira de todas é que não existem palavras naturais. Quando alguém diz que uma palavra é boa ou não por ela ser ou não natural, dá para se provar com esse pequeno projeto que o que naturaliza uma palavra é o uso dela por algum grupo por algum tempo. Se o cara tivesse feito isso dele pra ele e ficasse num quarto sem usar essas palavras, daí daria pra desconsiderar o seu uso ou sua validade. Existem palavras que são inventadas pra invenções, tipo chantilly, palavras que derivam de expressões, tipo banho-maria, palavras que vêm de gírias, como lá ele, palavras derivadas de outras palavras, como você, lá ele. O segundo ponto é que mesmo que nem todas estejam no dicionário, algumas estão em dicionários informais. E se as pessoas continuarem as utilizando, logo elas entrarão oficialmente nos dicionários da língua inglesa. Pelo menos é o que é dito no pós-fácil do livro. Terceiro, existem palavras que são dadas a coisas que já existem, mas o ser humano ainda não sabia que existiam. Não são coisas que foram inventadas. Tipo a palavra azul, que foi a última das cores a aparecer no mundo. Eu explico mais sobre isso no meu vídeo sobre a história das cores e como os gregos não viam o azul. E isso de descobrir e criar palavras para essas coisas expande a nossa percepção de mundo. Descobrir que existem palavras para os seus sentimentos permite que o seu mundo interno se torne maior. Mais pessoas se identificam com esses sentimentos a cada dia. E me parecem bobagem, uma vez que descubram uma palavra, querer tentar censurá-la. Quarto, eu acho que já deu para ver o caminho que eu tomei nesse raciocínio. Se a palavra é útil, ela será utilizada. Ninguém fala sobre o efeito McFly, mas muitas pessoas usam a palavra anemóia hoje em dia. E tentar brigar contra isso, dizendo que não são palavras de verdade, tem efeito praticamente nenhum. As palavras surgem como gírias e expressões de grupos, e eventualmente se consolidam, ou são descartadas. Se as pessoas se identificam com uma palavra, elas vão usar, tipo pronome neutro. Repetindo, você não é obrigado a usar nada. As pessoas que identificam sentido vão usar, e eventualmente, querendo ou não, elas se tornam parte do vocabulário de todos. Isso sim é naturalidade das palavras. Não dá pra impedir que as palavras sejam usadas assim que elas surgem, se elas tocam os sentimentos das pessoas e permitem a expressão delas. A menos que você seja um imperador de uma colônia escravizada e promova a pena de morte para todo mundo que falar um dialeto específico, forçando todo um povo a se adaptar ou literalmente morrer. Isso aconteceu. Eu explico mais no meu vídeo sobre línguas mortas. Spoiler, mesmo assim, parte da língua sobreviveu e está nas ruas de todo esse lindo país. Só um último adendo, para quem não pegou ainda e talvez queira achar brechas para poder brigar comigo. Você viveu a sua vida inteira sem usar as palavras ditas no vídeo e pode continuar não usando, assim como gírias, palavrões ou algum dos 1000 nomes que isso daqui tem na sua cidade. Sei que tem gente preconceituosa que adora achar brecha para brigar dizendo que obrigaram elas a fazer alguma coisa. Então tá aqui o disclaimer bem claro pro floco de neve. Ninguém vai te obrigar a usar palavra nenhuma, mas se ela é útil, ela vai se oficializar na língua, como pode ser visto em todos os dialetos que já existiram. E se ela for útil para uma pessoa, não é questão de querer ou não, é uma questão de respeito, ser gentil com o próximo, ou como a gente aprendeu hoje, sonder. E por último, se comunicar é pertencer à cultura com a qual você se comunica. Aprender novas palavras permite que você compreenda mais a si mesmo e ao mundo ao seu redor. Saber que tem pessoas que sentem o mesmo que você, ou até o oposto. Uma coisa que eu sei é que o mundo se torna bem maior quando aprendemos com o outro. O dicionário das tristezas obscuras muitas vezes recebe comentários como: nossa, eu achava que era apenas eu que sentia isso. Ou, nossa, isso é idiotice, nunca vi ninguém usando. E daí que eu derivo a importância de se conhecer um novo. Às vezes você já sentiu muitas coisas que poderiam te ensinar mais sobre si mesmo e sobre o mundo, mas não tinha uma palavra para descrever isso ou para falar sobre com alguém. O projeto foi divulgado em todos os veículos possíveis de mídia, virou best-seller no New York Times e atingiu toda a glória que um livro poderia obter. Um projeto de uma vida que atingiu seu ápice em 2021. E depois que o livro foi publicado, nada mais foi falado sobre ele. O projeto caiu no esquecimento. O crédito das palavras também, embora elas ainda sejam usadas hoje, igual praticamente todas as palavras que conhecemos e não sabemos seus autores. Era previsto que esse projeto, se bem sucedido, cairia no esquecimento, dada a própria formação das palavras para o projeto. Ninguém dá créditos pela criação de uma palavra. Eu explico outro caso em que isso aconteceu no fenômeno de Hannah Hack, onde a autora não levou esse processo tão na boa. Mas como é um projeto tão recente, acho justo divulgar tanto seu criador e sua ideia, quanto a sua criação, que me permite dizer que eu sinto a última palavra que ele postou, e que eu tenho certeza que ela acaba sendo um reflexo do próprio autor. Afinal,
Não existe neutralidade na arte. Watashiato. A curiosidade sobre o impacto que você teve na vida das pessoas que você conhece, se perguntando quais ações inofensivas ou palavras esquecidas podem ter alterado o rumo de suas histórias de um modo que você jamais imaginaria. Eu acho que pelo menos uma vez todo artista deve ter pensado sobre isso, sentido isso. E para fechar o ciclo, John fez questão de escrevê-la em seu Tumblr, para depois desaparecer. Eu pessoalmente acredito que nunca existirão palavras suficientes para descrever toda a complexidade que existe dentro dessas cacholinhas que me assistem. Mas nada impede a gente de tentar. Era isso que eu tinha para dizer sobre o Dicionário das Tristezas Obscuras. E se esse vídeo fez algum sentido para você, comenta o nome desse troço na sua cidade, se te faltarem as palavras sobre o que comentar. Dá um like e compartilha com algum amigo. O vídeo, não esse negócio. Seria meio nojento. E essa ideia desse vídeo veio de um inscrito. Então se você quiser sugerir alguma ideia de vídeo, o link pro meu Discord tá no comentário fixado. E bem, te vejo no próximo vídeo. Até mais! Ah, um segredinho que agora eu vou falar no improviso. Hoje é aniversário de 4 anos do canal. Igual foi aniversário de 4 anos do projeto do dicionário antes que ele fosse reconhecido pela primeira vez como um projeto artístico. E não só um maluco falando sozinho. Eu queria tirar esse segundinho pra agradecer quem sempre fica até o final. E pra quem vem me ver toda sexta. Eu tô construindo um sonho aqui. Um não, vários. Vocês me dão a oportunidade de ter uma desculpa pra fazer as coisas mais doidas que eu sempre quis fazer. E eu fico muito feliz de saber que isso ajuda pelo menos uma pessoa a perseguir os próprios sonhos também. Porque é pra isso que a minha arte serve no fim das contas. Pra que a gente possa sonhar por 10 ou 20 minutinhos juntos sobre algo diferente, ou curioso, ou bobo, que as nossas vidas normalmente não nos permitiriam pensar sobre. Eu sei que vai ter gente dizendo que eu merecia mais reconhecimento, em toda a comemoração que eu faço tem. Mas de verdade, eu não queria que vocês ficassem bravos com isso. Porque cada pessoa tem o seu tempo. No fim de tudo, o que importa mesmo é que eu consiga atingir quem precisa desse cantinho pra poder escapar um pouco, seja lá do que for. Reunir forças e lutar de novo quando estiver pronto. Ou só passar um tempo bom durante um almoço ou uma janta. Eu sinto que eu tenho um privilégio enorme por estar aqui. Sei que tropeço muitas vezes no caminho, que muitas coisas ruins acontecem na minha vida, mas não importa o que aconteça, eu não vou desistir desse lugar. Eu já pensei muito sobre isso, mas eu realmente não vou. Enquanto eu tiver um de vocês, eu também vou estar por aqui construindo esse sonho. É o dia em que eu tive coragem de criar o e-mail e fazer a conta no YouTube. Demorou praticamente um ano inteiro pra eu colocar a ideia em prática, mas eu achei que tava na hora de fazer um pequeno agradecimento por todo o apoio depois de tantos problemas. Realmente, muito obrigada por ter me dado uma chance.